Convido você para abrir sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17, versos de 1 a 10. Primeiro Reis 17, de 1 a 10. Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema 7 estágios na vida de um homem de Deus. 7 estágios na vida de um homem de Deus. Nós vivemos hoje talvez um dos momentos mais turbulentos da nação brasileira. Isso é notório. Porém, quando eu contemplo a situação, o mundo, a época, a conjuntura política, econômica, social, moral, espiritual, em que Elias viveu, nós ficamos perplexos, porque a situação em que ele viveu era muito pior que a nossa. Se vocês perceberem, ele fazia parte daquilo que nós chamamos do Reino do Norte, que foi uma conspiração contra o governo de Roboão, filho de Salomão, produzindo um cisma no reino de Israel, de tal maneira que 10 tribos seguiram a liderança de Jeroboão I, formando um outro reino, uma outra capital. E agora os reis que governam esse reino do norte são homens maus, sem exceção. Esse reino durou 209 anos. Tivemos nele 19 reis em 8 dinastias diferentes, e todos os reis, cada um mais perverso do que o outro. Jeroboão reinou 22 anos, e seu filho Nadab, reinou 2 anos e foi assassinado. O que é curioso é que quem matou o rei assumiu o trono. Em vez de ir para a cadeia, assumiu o trono. Quem matou o filho de Jeroboão foi Baasa, e ele assumiu o trono e reinou 24 anos. Seu filho Elá reinou 2 anos, substituindo-o, e foi assassinado por Zinri. E quem assassina o rei, assume o trono outra vez. O povo se revolta, cerca o palácio, e ele, desesperado, comete suicídio. E Onri começa a reinar, considerado o pior rei de Judá, o pior rei de Israel. Reina 12 anos, e ao fim do seu governo, seu filho, Acabe, pior do que o pai, o pior rei de Israel, reina durante 22 anos. É nessa conjuntura política que Deus levanta Elias, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus num tempo de crise para fazer diferença na nação. E aqui então eu gostaria de olhar com vocês para ver quais são esses 7 estágios na vida desse homem chamado Elias. Primeiro estágio, Elias no palácio confrontando o rei. Você vai perceber, logo no verso 1,
que Elias vai apresentar-se diante de Acabe, o rei de Israel, com uma mensagem de juízo. Olha a coragem desse homem. Acabe era perverso, Acabe era casado com Jezabel, Jezabel era uma mulher assassina, Jezabel estava matando os profetas de Deus, Jezabel estava dizimando aqueles que eram fiéis a Deus no seu reino. E agora esse homem que não tem nenhum ancestral famoso, esse homem que não vem de uma escola de profetas, esse homem que não vem de uma classe sacerdotal, esse homem que não tem títulos nem medalhas de honra ao mérito para se apresentar ao rei, apresenta-se a ele e diz o seguinte: escuta muito bem, rei, acaba o que eu vou lhe dizer. Segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. Mas por que ele diz isso? Porque Israel havia se curvado a uma divindade pagã, imposta ao povo à força da baioneta pela rainha Jezabel, chamado Baal, que era o padroeiro da prosperidade. De tal maneira que numa cultura agropastoril, quando se faziam as colheitas, ou quando uma ovelha dava cria lá no campo, atribuía-se isso a Baal. Deus fechou as torneiras do céu, Deus fechou as comportas do céu, e a seca severa chegou, e a chuva foi retida, e o orvalho não caiu, e então o juízo de Deus vem sobre aquela nação, porque um homem de Deus tem coragem de ir ao palácio e confrontar um homem ímpio, um rei perverso, uma rainha sanguinária, em nome do Deus Todo-Poderoso. É curioso que o profeta nos dá uma informação, dizendo o seguinte: segundo a minha palavra. E por que ele tem essa certeza? De onde procede essa convicção? O texto não responde. Porém, quando você vai para o livro de Tiago, a carta de Tiago, irmão de Jesus, diz lá que Elias orou com instância para não chover e não choveu. Que coisa interessante. Amados irmãos, antes de nós sermos boca de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. Antes de nos levantarmos diante dos homens, nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Só prevalece em público na pregação quem primeiro prevalece em secreto na vida de oração. Depois dessa palavra de juízo que o profeta trouxe ao rei Acabe e à sua corte, agora vem o segundo estágio. Elias no deserto sendo tratado por Deus. Você vai notar no verso 3 que Deus diz para ele: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Essa era uma região desertificada. A única coisa que tinha ali para alguém sobreviver era ainda um filete de água que corria. Mas ali não se produzia nada, ali não se podia sobreviver. Então Deus manda esse homem para lá e sustenta-o de maneira milagrosa, mandando os garçons voadores levar para ele pão e carne, e ele devia beber da torrente. Agora notem vocês o cuidado de Deus. Deus manda Elias para um deserto, na hora em que Deus o estava usando para pregar à corte de Israel. O deserto é uma agenda que nós não aplaudimos, nem buscamos, nem desejamos. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta sobre nós, o deserto apaga as luzes. O deserto não nos exalta, o deserto nos reduz a nada. Mas o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida, o deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Quando Deus nos leva para o deserto, entretanto, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Porque na escola do deserto, duas coisas Elias precisou aprender. Primeiro, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. Porque Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz.
Numa sociedade que valoriza tanto performance, que valoriza tantas realizações, Deus está muito mais interessado em motivações. Então Deus primeiro trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Sabem por quê? Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Mas notem vocês que nessa escola do deserto, para onde Deus o envia, e ele obedece o comando de Deus, ele precisava depender de Deus para sobreviver. Ou Deus o sustenta, ou ele perece. Isso significa, irmãos, que na caminhada da vida, quando nós somos levados para o deserto, pelas próprias mãos do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos aprender a grande lição, que nós dependemos muito mais do provedor, do que da provisão. Depender da provisão é fácil, nós a temos, nós a administramos. A grande pergunta é, e quando a provisão acaba? Veja comigo o versículo 7. Mas passados dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. O que você faz quando você passa por uma situação tal que a provisão acaba, que a fonte seca, que os recursos se esgotam? Nessa hora, você é levado a um aprendizado muito profundo. É que você depende de Deus, o provedor, mais do que da provisão. Foi o que Jesus disse para o diabo lá no monte. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Eu já contei para a igreja uma experiência que eu tive, que a minha família teve, mas tem tanta gente nova aqui, eu gostaria de repetir essa experiência. No ano 2000, eu tive a bênção, o privilégio de ir para os Estados Unidos para fazer um doutorado na área de pregação, doutorado em ministério. E eu confesso para vocês que eu tinha que ter me preparado anteriormente para ir, com inglês, tinha que fazer o TOEFL test para começar a entrar no curso. Mas eu enfrentei uma luta muito grande na família, um irmão meu ficou com câncer, muitos meses, a minha casa era o quartel-general do tratamento dele, e na hora de ir, ele estava no auge da sua enfermidade, eu tirei os planos, não posso ir mais, não vou mais. Mas ele veio a falecer em fevereiro, e aí eu pensei, bom, agora eu preciso estudar pelo menos 2 meses, que eu tinha que ir em abril, vou estudar 2 meses de inglês. Quando eu estou me aprumando, recebo uma notícia súbita, meu irmão mais velho acaba de morrer, subitamente um ataque cardíaco, 17 dias depois. Eu perdi completamente o chão, e as minhas emoções ficaram muito abaladas. Mas eu liguei para um dos professores, e eles disseram, pode vir, vem assim mesmo, você tenta fazer um curso aqui, dá uma melhorada no seu inglês, que era 0, e eu fui para lá. Quando eu chego, não tinha escola de inglês em Mississippi. Mississippi é um estado onde tem pouca gente imigrante, então não tinha escola de inglês como segunda língua. Só que abriram um curso novo na Jackson State University, mas os professores de inglês eram 2 professores da Rússia e um da China, sem nenhum preconceito, mas os russos falavam um sotaque que eu não entendia nada. Aquilo não era inglês, aquilo era outra coisa. Depois de 2 meses como cobaia do curso, eu disse, olha, eu não estou aprendendo nada, eu não estou conseguindo entender nada, está vencendo o meu tempo, tem que voltar para a igreja, e eu nem inglês estou aprendendo, nem o curso vou conseguir fazer. O professor me disse assim, reuniu lá com a diretoria e disse, você tem uma chance, você entra no curso, aprende inglês e se vira com os resultados. Agora pensem vocês o que é um cidadão com um inglês de bebê numa classe de doutorado. Meus colegas eram todos pastores, ou americanos, ou da Escócia. O que me salvou é que eu tinha um colega de turma que era missionário no México. Eu disse, me fala aí o que aconteceu nessa sala em espanhol, para eu saber o que eu tenho que fazer amanhã. E ele passava e eu corri para a biblioteca e tal. E quando eu fiz o meu primeiro trabalho, porque 60% da nota era o trabalho escrito, eu tomei um susto. O professor me chamou e disse, o seu trabalho foi o melhor trabalho da turma. Eu tomei um susto, falei, que negócio é esse? Aí eu me encorajei. Pela graça de Deus, em
pouco tempo, um tempo recorde, eu consegui terminar o curso. No dia que terminou a aula, eu estava com a minha tese pronta para defendê-la e voltar para o Brasil. Mas aconteceu um fato muito curioso. A igreja que eu sou pastor até hoje, ainda em Vitória, naquela época votou uma verba para o meu sustento, $2.300. Achamos que estava perfeito. É claro que eu tinha valores a deduzir disso. Todo pastor é dizimista. Se não é, deveria ser. Então, $2.300, já tinha $230, já deixava na tesouraria da igreja. Recebia $2.070. Tem uma pessoa que trabalha conosco já há mais de 30 anos, e eu achei que não seria honesto desempregá-la nesse período, continuei pagando o saláriozinho dela. Então eu recebia um valor bem menor. Quando eu chego no Mississippi com intenção de encontrar bolsa, pelo menos meia bolsa, eu recebi bolsa de 1 centavo. Cheguei lá, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Todas as nossas economias nós levamos, compramos um carro velho. Não encontramos escola pública naquele momento, tivemos que botar os meninos numa escola particular. Eu e íamos limpar a escola 4 horas da manhã para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. 5 meses, o carro que era velho quebrou. Levei para a oficina, $1.350 para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Me deu inflamação no punho, na mão, não conseguia segurar o rodo nem a vassoura mais, também não podia trabalhar e economizar os $200. A fonte secou, não tinha mais dinheiro no banco. Eu levei o meu saldo bancário, era em torno de $1.300 por mês, e eu tinha uma despesa de $3.000 por mês. Naquele momento me deu uma angústia. Eu tinha as crianças que eram pequenas, e disse o seguinte: olha, nós temos 2 opções. Ou voltamos, eu não quero ser mais pesado da igreja, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos isso, agora é a hora. E nós oramos a Deus, pedimos uma saída, uma solução. E quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Corri para atender um convite para pregar na Pensilvânia. É triste e às vezes até doloroso dizer isso, mas eu fui para lá sem dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego naquela conferência, no último dia, o pastor que dirigiu o programa disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Você nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu recebi uma oferta naquele congresso de $5.000. Um pastor me procurou, depois do culto, disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, comprei compra para casa, paguei seminário, paguei aluguel, paguei as despesas, sobrou um pouco de dinheiro ainda. Uma semana depois, um outro convite, pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estou pregando meu último sermão, veio um presbítero atrás de mim e disse assim no bilhete: não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final me deram 2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu chegava, Deus fazia um milagre diferente. Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta, e para nossa surpresa, todos os recursos pessoais que nós havíamos levado para lá, estavam lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua fonte seca, a minha fonte continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Você precisa entender que você depende do provedor mais do que da provisão. Mas há um terceiro estágio na vida do Elias. Olha comigo, o terceiro estágio é Elias na fornalha, sendo moldado por Deus. Agora Deus diz para Elias o seguinte, no versículo 8: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida, que te alimente, que te sustente. Meus irmãos, prestem bem atenção que Elias está em Querite, escondido. Escondido de quem? De Acabe, de Jezabel.
Mas Sarepta não ficava em Israel, tinha que atravessar a fronteira. E nesse período, conforme o capítulo 18, versículo 10, Elias estava sendo procurado vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Ele tinha que botar a cara na rua, ele tinha que atravessar a fronteira. Isso era um risco enorme de ser assassinado pela polícia de Acabe. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. Agora notem vocês que Deus tem, diríamos nós, numa linguagem bem humana, senso de humor. Porque o que Deus está pedindo, mandando Elias fazer, não faz sentido, irmãos. Não faz o mínimo sentido. Deus vai lá para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai sustentar você. Se Deus mandasse o Elias para lá para sustentar uma viúva, eu posso dizer, bom, eu tenho um ministério, vou sustentar uma mulher viúva. Tem alguma coisa para fazer. Só que a viúva que vai sustentar está morrendo de fome. Dá para entender um negócio desse? O que Deus está fazendo, irmãos, é trazendo humilhação para esse homem. Você precisa entender que você tem que ser reduzido a nada antes de você entender que Deus é tudo. Agora notem que é algo maravilhoso, é que essa mulher conhece a Deus na cozinha. Deus multiplica para aquela viúva azeite e farinha. E eu não sei quanto tempo Deus fez isso, a Bíblia não registra. Mas pensa comigo, você ir para a despensa, só tem um pouquinho na vasilha lá, de trigo, um pouquinho de azeite para fazer o bolo, para fazer o pão. E ela chega e faz, e olha de novo, o mesmo nível. Aí repete a refeição, olha, do mesmo nível. Semana que vem, olha, o mesmo nível. Mês que vem, o mesmo nível. Sabe o que significa isso, irmãos? O milagre de Deus na nossa vida é como o maná que cai, é diário. Deus não multiplicou para aquela mulher um tonel de azeite, nem um saco de trigo. Deus fez um milagre contínuo, diário. Agora preste bem atenção, que é isso que Deus faz na nossa vida. As coisas ordinárias de Deus deveriam ser vistas como coisas extraordinárias. O fato de você ter saúde, o fato de você ter inteligência, o fato de você trabalhar, o fato de você ter um salário, o fato de você poder ir no supermercado e fazer a sua compra, o fato de você ter fartura na sua casa, não é um fato comum. Tudo isso é dádiva da providência de Deus. Você deveria olhar para o pão da sua mesa com gratidão, como uma expressão do milagre diário de Deus na sua vida. O simples fato de o seu pulmão ter ar e você estar respirando é uma evidência de que Deus existe, que Ele cuida de você, porque se fechar a torneira 1 minuto você perece. Mas o Deus que faz o milagre diário é também o Deus que faz o extraordinário e inesperado, porque o filho único daquela viúva morre, e agora a Bíblia diz que diante do drama da morte, aquela mulher acusa Elias de ser responsável pela morte do seu filho, e diz a Bíblia que Elias não se defende, Elias ora. E pede a Deus o milagre da ressurreição do menino, e Deus opera um milagre inédito na história, porque não há registro de ressurreição até então na história. Amados irmãos, nós cremos que Deus é o Deus que faz as coisas ordinárias, e nós cremos que Deus é o Deus que faz as coisas extraordinárias. Deus não é apenas aquele que multiplica azeite e farinha na nossa casa, Ele é o Deus que também traz cura, Ele é o Deus que traz também milagres na nossa vida. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele é o Deus que tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, e para Ele não há causa impossível, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não há vida irrecuperável, para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Bendito seja o seu nome. É por isso que aquela mulher disse, e você pode conferir isso no final do capítulo 17, as últimas palavras do capítulo 17, é que essa mulher, ao ver este grande milagre de Deus diante dos seus olhos, o seu filho ressurreto, ela diz: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas vem agora o quarto estágio na vida do Elias. Quarto lugar,
Elias no Carmelo, lutando contra os deuses falsos. Eu acho isso tão bonito, irmãos. Disse que Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus não tem pressa quando se trata de treinar os seus filhos para a sua obra. Deus não tem pressa. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40 anos. Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos para exercer o ministério de 3 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Carmelo. Agora veja comigo, capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E Elias aqui vai confrontar o rei Acabe. Você pode notar isso no verso 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Um profeta que confronta o rei, um rei perverso, um rei mau, um rei sanguinário, e ele não se intimida, e diz que ele, rei, é o responsável por toda a tragédia que está acontecendo na sua nação. Mas ele não confronta só o rei, não. Olha comigo, versículo 21, 18, 21, ele confronta o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. É necessário que o profeta de Deus não só confronte as autoridades constituídas, mas confronte a nação, confronte o povo. Ele não é um profeta muros para dentro, ele é um profeta portas afora. Ele faz soar a sua voz no palácio, ele faz soar a sua voz nas ruas. Ele tem compromisso com a verdade. Mas se você perceber, ele confronta também os profetas de Baal, os falsos deuses. No capítulo 18, verso 23, ele propõe um desafio: o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Reúne o povo no Carmelo, uma grande cordilheira de montanhas. E diz a Bíblia que o povo que gosta de espetáculo se reúne para ver a cena. E Elias permitiu que os profetas de Baal clamassem primeiro. Botou ali o altar, botou ali o holocausto, e eles clamaram, e eles gritaram, e eles se retalharam com facas, e nada aconteceu, porque os deuses dos povos são deuses falsos, não têm vida, não têm poder, não têm condições de agir em resposta ao clamor das pessoas. Então diz a Bíblia que Elias restaura o altar do Senhor que está em ruínas, mandou jogar água para que não houvesse qualquer ideia de embuste, e então ele clama ao Deus dos céus por fogo, e o fogo de Deus cai, e o povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias tem coragem de confrontar as fortalezas do inferno no seu próprio território, sabendo que ninguém pode desafiar o Deus Todo-Poderoso e prevalecer. A verdade não tem medo da mentira, a luz não se intimida com as trevas, a luz prevalece sobre as trevas, diz a palavra de Deus. Mas agora, diz a Bíblia que Elias não só tem esse triunfo, mas ele elimina os profetas de Baal. Tem seca, 3 anos e meio. A nação está devastada, a fome está reinando. Mas Elias entende que Baal não pode ser mudado de lugar, Baal não pode ser vestido com outras roupagens, Baal não pode ser apenas chamado de outro nome, Baal precisa ser retirado do caminho, se é que você queira que as chuvas de Deus caiam sobre a nação. Então vem o 5º estágio. 5º estágio de Elias, 5º lugar, Elias no topo da montanha, lutando com o Deus verdadeiro. Agora ele não luta mais contra os falsos deuses, agora ele luta com o próprio Deus vivo e verdadeiro. De que maneira? Em oração. Agora preste atenção num fato curiosíssimo do texto. 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Oh, meus irmãos, e o que é que Elias fez quando ele subiu para o Monte do Carmelo? Ele orou para chover. Mas Deus não disse para ele assim: olha, vai, apresenta-te a Acabe,
ore, porque eu darei chuva. Foi isso que Deus mandou fazer? Não. Deus diz, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Mas para chover, ele sobe ao cume do Carmelo e luta com Deus em oração. O que significa isso, irmãos? Significa que a igreja é parceira de Deus nas suas grandes intervenções na história. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus faz, mas Deus faz por intermédio da oração da igreja. O altar está conectado com o trono. As orações que sobem do altar da terra para o trono do céu, de Apocalipse 8, retornam do céu com as grandes intervenções de Deus na história. Quando você ora, você une não apenas o altar ao trono, você une a fraqueza humana com a onipotência divina. De que maneira Elias orou? Primeiro, humildemente, com o rosto no chão. De que maneira Elias orou? Perseverantemente, 7 vezes com o mesmo pedido. De que maneiras Elias orou? Ele orou vitoriosamente, até que ele viu um sinal, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, e ele disse, basta, a chuva vai chegar, e as torrentes caíram. Nós como igreja precisamos orar para que as torrentes de Deus caiam sobre essa nação, mas para que as torrentes de Deus caiam sobre essa nação, sobre a igreja, irmãos, é preciso tirar o Baal do caminho, e então é preciso buscar a Deus fervorosamente em oração. 6º estágio na vida do Elias, confira comigo, 6º lugar, Elias na caverna da depressão, sendo curado por Deus. Agora veja, por gentileza, o que está acontecendo. Capítulo 19, olha aí. O capítulo 19, se eu fosse o biógrafo de Elias, eu tiraria. Eu tiraria. Porque o capítulo 19, irmãos, é um anticlímax na vida desse homem. Esse homem é um gigante. Esse homem é um herói nacional. Esse homem confronta o rei, esse homem confronta as potestades do inferno, esse homem triunfa sozinho diante de uma multidão, esse homem ora, e o céu se fecha, esse homem ora, e o azeite se multiplica, esse homem ora, e um morto ressuscita, esse homem ora, e o fogo cai do céu, esse homem ora, e as chuvas descem, esse homem parece que tem a chave do céu no bolso. E agora, depois da mais retumbante vitória, no Carmelo, ele recebe um recado de Jezabel, capítulo 19, versículo 2, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Versículo 3, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi. Temendo. O que é isso, Elias? Fugiu. Sabe para onde ele vai? Se enfiar numa caverna. Dizendo, Deus, eu quero é morrer. E ele está mergulhado, diríamos hoje, numa profunda depressão. Quer morrer. A vida não faz mais sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. As vitórias de ontem não são garantias de vitória hoje. Todos os homens de Deus têm os pés de barro. É por isso que nós já lemos aqui hoje, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quais foram as causas da depressão do Elias? Primeiro, na hora que ele mais precisava de gente do lado dele, ele dispensa o seu moço, eu quero ficar sozinho. Essa é uma peça que a depressão prega na gente. Quando você precisa de gente, você não quer gente. Segundo, qual é a causa da depressão dele? Olhar para a vida com um irretocável pessimismo. Fiquei só eu aqui servindo a Deus,
só eu sou fiel. Ele faz uma leitura pessimista, exageradamente pessimista. Deus, não, camarada, para com essa ideia de que você é o herói nacional. Tem 7 mil ainda que não se dobraram, não é só você não. Preste atenção nisso. Tem muita gente que você não sabe o nome, você não sabe o endereço, você não conhece o rosto dessa pessoa, e essa pessoa está entre nós e é fiel a Deus. Os anônimos de Deus são os maiores heróis de Deus. Terceiro, por que ele ficou deprimido? Ele ficou deprimido porque ele faz uma leitura desfocada do futuro. Quero morrer, acabou meu ministério, eu só tenho passado, não tem mais presente e nem nenhuma esperança de futuro. Deus, não, camarada, seu ministério não acabou não, você ainda vai trabalhar, eu ainda tenho coisa para você fazer, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um profeta no seu lugar. O melhor da sua vida não ficou no passado não, o melhor da sua vida está no futuro, porque aquilo que de melhor já aconteceu no seu passado, vão ser medidas mínimas daquilo que eu vou fazer na sua vida daqui para frente. Como é que Deus cura a depressão dele? Primeiro, sonoterapia. Bota o cara para dormir. Já percebeu que às vezes você está moído, sua mente não desliga? Você rola para cá, rola para lá, a cabeça não para, a mente está a mil, e você está cansado, mas não consegue dormir, você vê a hora passar, a madrugada chega, o galo canta, a luz acende, e você está acordado ainda? Ou só acontece comigo? Com vocês não acontece nada dessas coisas? Precisa dormir, filho. Desliga um pouquinho. Segunda coisa, uma boa mesa. Deus preparou para ele um banquete no deserto. Tem gente que quando está depressivo come demais, tem outro que não come nada. No caso do Elias, ele não queria comer, estava querendo morrer. Ele disse, não, você precisa comer, você precisa cuidar de você. Seu corpo é precioso, então cuida dele. Como é que Deus cura a depressão do Elias? Terceiro lugar, Deus cura a depressão do Elias dizendo o seguinte, sai dessa caverna aqui, filho, vem para cá, desabafa, abra a caixa da ferramenta, destranca aí essas câmaras de horrores, desabafa. Deus mandou esse cara falar, expor, derramar, jogar para fora. Tem hora que você precisa fazer uma faxina aí, no seu coração, na sua mente, na sua alma, jogar isso para fora. Como é que Deus cura a depressão do Elias? Mostrando para ele que a vida tem propósito. Que a vida tem propósito. Você tem ministério. Você pensa que acabou, mas quem dá a última palavra não é você, sou eu. Eu tenho ainda coisa a fazer na sua vida e através da sua vida. E é como se Deus dissesse o seguinte, você quer morrer, camarada? Nem morrer você vai, você nem sabe o que eu estou planejando para você, nem morrer você vai. Eu vou levar você para o céu sem você morrer. Tem hora que a gente faz cada pedido maluco para Deus, não. O último estágio, sétimo estágio na vida do Elias. Confira comigo. Agora Elias, no Jordão, a caminho do céu. Capítulo 2 de 2 Reis, retrata que agora Eliseu já está no encalço dele, e ele passou por Gilgal, e ele passou por Betel, e ele passou por Jericó, e ele está passando pelo Jordão, e de repente diz o versículo 11 do capítulo 2, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora ele vai para casa. Agora Deus chega, você cumpriu o seu ministério. Agora eu vou recolher você. Eu quero dizer para você, amado, que o propósito de Deus na nossa vida é perfeito. Tem pessoas que Deus cumpre o propósito lá na infância, tem outros na adolescência, tem outros que na juventude, tem outros que na vida adulta, tem outros que com 100 anos, estão com mais de 100 anos. Mas se você ainda não foi para casa, é porque o plano de Deus ainda não se cumpriu plenamente na sua vida. Na hora que ele fala assim, feito, consumado, ele diz, pode vir, filho, pode vir. E então você vai ouvir aquelas doces palavras, pode vir, bendito do meu Pai,
Agora você pode entrar na posse do reino. Está preparado para você desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que na nossa caminhada também nós possamos ver a boa mão de Deus nos dirigindo. Seja as providências fáceis, seja as providências carrancudas. O plano de Deus para a nossa vida é vitorioso. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar. Deus, oramos para que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração. E que tenhamos plena consciência de que, por pior que seja o cenário da nossa nação, como lá em Israel, Tu podes usar a nossa vida para trazer resposta aos grandes dramas da nação. Que Tu nos dês coragem, que Tu nos dês poder, que Tu nos dês autoridade. Que tenhamos a disposição também de sermos tratados por Ti, porque Tu não usas apenas a nossa voz, Tu usas também a nossa vida e o nosso exemplo. Dá-nos graça, Deus, para não nos rebelarmos contra Ti, na medida em que Tu estás trabalhando em nós, para então trabalhar através de nós. E dá-nos aquela segurança de que o impossível dos homens é possível para Ti. E se porventura, meu Deus, nos fraquejarmos a ponto de temermos e fugirmos e nos enfiarmos numa caverna querendo morrer, ajuda-nos a olhar a vida com o foco certo, entendendo que o Teu plano para a nossa vida é perfeito e há de ser consumado de maneira gloriosa, para o louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.